Todos. Vamos para mais um momento de meditação, de reflexão, nesta manhã, já com o sol aí a pino, né? Aquecendo a natureza, que nós também possamos aquecer os nossos corações, abrindo espaço para a meditação necessária, para um pequeno entendimento a mais de nós mesmos, já que é essa compreensão, compreender-se um pouco mais, entender-se um pouco mais, que possivelmente nos dará a possibilidade de termos mais êxito e até mesmo sofrermos menos, já que o sofrimento, ele nada mais é do que uma produção do próprio espírito, quando equivocando-se, acaba por comprometer-se ante as leis divinas, criando dissabores para si mesmo, né? Então nós estamos fazendo o estudo da obra O Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, né? Nós fazemos nossas reflexões acompanhando o trabalho de Joana de Ângeles, esse espírito maravilhoso que deixou uma coleção toda de uma obra chamada Obra Psicológica da Psicologia Transpessoal, ou seja, a psicologia que transcende ao entendimento de si mesmo e também a convivência com o semelhante. Estamos ainda trabalhando, né, a questão da busca, né, do entendimento da interação do espírito e da matéria. Estávamos falando justamente sobre o pensamento na semana passada, né? Que o pensamento edificante flui e traz um tônus revigorante para o corpo, trazendo saúde, né? E o pensamento desconexo, pensamentos de ódio, de ressentimento, de mágoa ou de qualquer negatividade que seja, de pessimismo, acaba por criar complicações para o próprio corpo, para as células, né? Já que nós não somos um corpo, somos um espírito temporariamente ocupando um corpo, e nós presidimos a vida no corpo. Então, a mente é o recesso da alma, é onde a alma atua para distribuir a sua ação sobre o corpo. Então, o espírito cuida do corpo, né? Então, não existe propriamente doenças físicas. Todas as doenças são de origem espirituais, porque é a alma que conduz a vida do corpo. Então, se o corpo adoece, exceto naqueles processos naturais que nós estamos sujeitos, né, das transformações que o corpo ainda está sendo submetido, que é a evolução, ainda não somos perfeitos, e nossa matéria também ainda não é perfeita. Então, há muitas coisas que fazem parte da realidade do corpo, que nós ainda não temos controle sobre elas. Ninguém há de pegar uma gripe e achar que porque essa gripe é um problema espiritual, né? Pode ser isso um descuido e pode realmente também ser um sentimento negativo que enfraquece o sistema imunológico e a gente acabe por pegar a gripe. Mas as doenças degenerativas, em especial o câncer, um diabetes que nasce assim repentinamente, né, ou uma doença congênita que já vem com o espírito uma deformidade ou um problema que ele vai enfrentar por uma vida inteira, isso são processos ou de expiação ou autopunitivos. O próprio espírito causando dificuldade a si mesmo para tentar redimir-se do seu passado de equívoco, de outras vidas, de enganos cometidos, né? Então, ou ele recebeu isso também como punição. Um processo expiatório, compulsório às vezes, porque aquele que não tem condição de escolher a sua prova, Deus escolhe por ele. Se é o momento do aprendizado, o Criador escolhe, é compulsória. Então, às vezes, o espírito nasce com a dificuldade. Então, esses processos, eles têm raízes, o quê? Onde? Na alma. Mas não na alma de hoje, né? No espírito de agora. No espírito ao longo do tempo, onde ao longo das eternidades, nós somos construindo a bagagem emocional e espiritual que nós temos. Então, nós somos o que nós nos fizemos ao longo das eternidades que já se passaram para nós. Das muitas e muitas e muitas reencarnações que nós já tivemos. Então, quando nós reclamamos da nossa vida, na verdade, é como se nós quiséssemos dizer a Deus que Ele tem culpa do que nós somos. O Senhor me fez assim, né? E a gente olha para os outros, faz um processo de comparação com a vida de todo mundo e fala, por que eu não sou igual? Por que Deus não me deu exatamente o que deu para o José, para a Maria, para o João? Por que eu tenho que ser diferente? Porque em essência eu sou diferente. Não existe ninguém igual em todo o universo. Deus não tem um carimbo de fazer espírito, né? Tu vai carimbando e saindo do espírito. A alma, ela é criada por um ato de amor de Deus individualizado, ou seja, única. Agora, a responsabilidade do processo evolutivo não é do Criador. Os recursos, sim,
Mas a caminhada não, a caminhada somos nós que fazemos. Né? Há muitos caminhos, mas a escolha desses caminhos são nossas. Se nós cedemos ao longo do tempo às paixões e nos damos a comportamentos indevidos, naturalmente imprimimos no processo da alma, nos processos das emoções, complicações que vão depois surgir ao longo das nossas encarnações. Aí vem as inseguranças afetivas, vem as fragilidades afetivas, né? A gente no processo das entrevistas, a gente tem muitos casos onde a gente encontra pessoas que... Isso, Nil, dá uma puxadinha aí, senão daqui a pouco eu vou me atrapalhar aqui. Então, a pessoa, você percebe que é uma pessoa que tem tudo. A pessoa é amada, é cuidada, tem uma família maravilhosa, tem um trabalho, tem tudo e é infeliz. A pessoa fala assim, eu não sei o que acontece comigo, tem um buraco aqui, tem alguma coisa aqui dentro de mim que não me deixa ser feliz. Né? Essa lacuna que porventura a gente encontra na própria alma, que embora a despeito de tudo que a gente possa ter, a gente continue ainda sentindo amargura, uma infelicidade, são fragilidades que nós criamos ao longo do tempo, que nós precisamos preencher. Preencher agora com novas atitudes, um novo comportamento. Então, se eu tenho tudo, se eu recebo tudo, e mesmo assim me sinto infeliz, então é hora de fazer o quê? De fazer alguma coisa por alguém. Só o bem, só a prática do amor, só a prática da caridade, só a dedicação a um sentimento nobre pode preencher essa lacuna que a gente traz. Essa falta de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Não é falta de ninguém, porque tem quem tem, há pessoas que jogam tapetes vermelhos para a pessoa passar, que fazem de tudo e nem assim é feliz. Tem beleza, tem dinheiro, né? Nós estamos cheios, na história, estamos cheios de pessoas que tinham tudo e se autodestruíram. Artistas, atores, pessoas que viveram nos meios sociais, que tinham uma vida que todo mundo pediu a Deus, né? Na verdade, a gente não sabe o que pede a Deus, né? Se soubesse, não ia pedir aquilo, né? Acha que aquilo é felicidade. E de repente a gente encontra a pessoa estirada no chão, num pátio de um prédio, pulou lá do 25º andar. Ninguém sabe por quê. Por que aquela pessoa fez isso? A gente olha para a vida da pessoa, não existe nada que possa significar, ter uma razão para que ela pulasse do 25º andar. Ou então afogada numa banheira de um hotel, né? Ou de um apartamento, onde a pessoa se drogou até o extremo e não pôde controlar-se e desencarnou ali afogado. Outros por overdose de drogas, de medicamentos. Pessoas, estou falando aqui de pessoas invejadas, não estou falando de gente comum não. Aquelas pessoas que todo mundo queria ser aquela pessoa. Então o que é isso? Lacunas na alma que não podem ser preenchidas com a vida de fora, somente com recursos que se constrói por dentro. E esses recursos nós só construímos quando resolvemos nos dedicar aos sentimentos nobres. O próprio Cristo falou, né? A cada um segundo suas obras. Se a gente fizer coisas que vão aos poucos edificando valores em nós, naturalmente os enfrentamentos da vida serão suportáveis, se não mais fáceis, pelo menos suportáveis. Porque o que o suicida, na verdade, ele chega à conclusão? Que a vida é insuportável, que ele não pode suportar a vida. Porque há muitas pessoas que sofrem e que entendem que a vida talvez não seja boa, mas conseguem suportar. Consegue caminhar com aquela prova, com aquela dificuldade, vai levando e vai indo até que o tempo consiga construir um valor melhor e a pessoa se sinta melhor com ela mesma, né? Mas o que faz a vida ser insuportável é não ter o que oferecer a si mesmo pela vida que tem. Porque não é o que nós recebemos dos outros que permite que a gente continue vivendo, mas é o que a gente dá. É o que a gente tem, o que nós precisamos ter para dar. Se nós não tivermos nada, então não tem como prosseguir. Não tem jeito de prosseguir não possuindo um patrimônio próprio aqui dentro. Nada do que está por fora. Né? Nada. Jesus falou que nós só temos, na verdade, do tempo o dia de hoje. Nós não temos nem o dia de amanhã. Só temos o dia de hoje. Né? E a Joana de Ângeles, numa outra obra, ela diz assim: viva intensamente cada minuto como se ele fosse o último da tua vida. Nós não fazemos isso. Viver com pensamento e sentimento de nobreza, de tal forma para que a gente possa partir a qualquer momento. Porque é isso que pode acontecer. Nós podemos partir a qualquer momento. Voltar para casa, né? Porque a morte não existe. Nós vamos voltar para casa. Então, e esse espaço, né? Então, o pensamento flui da alma
para o corpo, criando uma atmosfera em torno de nós, dentro da qual nós vivemos. Então aquilo que eu reclamo, que nesse momento escasseia-se, é aquilo que eu não estou construindo. Por que ninguém me quer? Por que ninguém me ama? Por que ninguém gosta de mim? Por que ninguém se aproxima de mim? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Porque eu não estou construindo uma atmosfera que possa dar a mim mesmo, a princípio, aquilo que eu necessito. Depois, por um processo de atração, eu vou começar a atrair para perto de mim corações semelhantes àquele sentimento que eu estou produzindo, né? Então, nós temos uma atmosfera produzida pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. Essa atmosfera é um campo de atração ou repulsão. Nós podemos atrair ou repelir. E não adianta a gente fazer birra, não adianta a gente fazer chantagem. Não funciona. Não funciona. Tem gente que se esfrega no chão, faz chantagem, chora. Não adianta. Mesmo que você conseguir, por chantagem, atrair uma pessoa que te dê atenção, isso não vai te acrescentar coisa nenhuma, não vai te trazer bem-estar. Né? A gente pode, sabe onde o chantagista pode acabar? Num manicômio. O chantagista pode acabar no manicômio. Porque ele constrói em torno de si um mundo que não existe. Por chantagem, né? Por dissimulação, para tentar atrair a atenção dos outros para valores que ele não possui. E depois, num período da vida onde ele precisa arrimar-se nesses valores para prosseguir, não consegue. Pode acabar, né? Desparafusado. Porque a mente se desestrutura. Se ela recebe as descargas do espírito constantemente e este gera recursos completamente desequilibrados, o que acontece com ela? Os equipamentos cerebrais destrambelham. Eu conheci um caso prático, e algumas pessoas aqui da nossa casa, de uma pessoa que frequentou a nossa casa alguns anos atrás, veio de um outro lugar, tentou ser uma trabalhadora e trouxe 2 filhos. Mas essa pessoa tinha um ódio mortal do marido, porque o marido havia deixado ela. Só que o que ela fez? Ela não só nutria e pensava nesse ódio todos os dias, porque ela me disse isso, eu odeio meu marido todos os dias. Eu penso nele, eu quero que ele morra, que ele se desintegre, que ele vire uma poeira, se for possível. Eu quero que tudo de ruim aconteça com ele. Como ela tentou contaminar os 2 filhos. A menina, a filha, como era uma pessoa, um espírito diferente, não entrou. Ela ouvia, mas não assimilava. O menino foi assimilando. Um dia, num processo de entrevista e numa conversa que nós tivemos, a espiritualidade disse assim: por favor, pare, diga a ela que pare com isso. Ela vai acabar tendo um problema sério de desordem mental e vai fazer isso com o menino também. Porque ele é um espírito fraco, que ela trouxe para auxiliar. E o que ela fez? Continuou o processo. Passado algum tempo, ficamos sabendo, porque ela mudou daqui da cidade, que ela havia entrado num processo de esquizofrenia irreversível. 6 meses depois, o menino também. Imagina, mãe e filho morando juntos numa casa, os 2 esquizofrênicos. A casa era um pandemônio, causando uma série de problemas para os outros, criando uma série de dificuldades. Irreversível. Um atalho que o espírito encontrou na mente, pela sua fraqueza, tornando o processo irreversível. Ou seja, o pensamento vicioso, aliado a sentimentos nada nobres, fazem o quê? Desestruturam a mente. Danificam os processos, os equipamentos mentais, levando a pessoa a desordens do corpo, nas emoções, ao ponto de criar um processo que pode depois ser irreversível. Para esta vida, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então nós precisamos rever o nosso processo emocional todos os dias. Como é que nós estamos enfrentando as dificuldades, né? Como é que o nosso pensamento transita? Nós somos mais otimistas, embora não há mal algum em procurarmos ajuda. Podemos procurar ajuda espiritual, psicológica, dos amigos, da medicina, sem dúvida alguma, não há problema algum na procura dos recursos. Agora, entrar num processo como esse, né, de permitir que os pensamentos negativos governem a nossa vida, que os sentimentos negativos nutram a nossa vida, aí é então construir enfermidades para nós mesmos.
Por isso que a Joana de Anjos fala, cuidado com os pensamentos, ela fala aqui, né? Cuidados com o pessimismo, com o ódio, com o ressentimento, com a mágoa, né? Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos, reagentes disparados, desatrelam as células dos seus automatismos, degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Às vezes, as doenças emocionais, psicológicas, né? As psicopatologias em toda a ordem, vem as síndromes, né? Do pânico. Muitas doenças emocionais que nós experimentamos hoje, que nascem assim repentinamente com a gente, elas têm origem lá no passado. O ódio que eu não lidei com ele lá numa outra vida pode agora surgir o efeito colateral dele agora. Jesus falou, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Pedro, não é 7 vezes que é para perdoar, é 70 vezes 7 vezes, Pedro. Porque o perdão não é bom para o outro, o perdão é bom para a gente. Você faz uma faxina na alma quando perdoa. Você joga todas as sujidades fora e fica leve e deixa o mal com quem criou, é o problema dele. O problema do mal deve ser sempre de quem faz o mal, não de quem recebe. Mas se a gente quiser ficar segurando a brasa, queimando a mão, né? A pessoa dá uma brasa pra gente, a gente pega ela na mão, segura e grita, tá queimando, tá queimando, tá queimando, mas não solta, né? Tá queimando, mas não solta, não abre a mão, né? Não joga fora. Isso quer dizer o quê? Quem guarda ódio, quem guarda mágoa dos outros, está segurando uma brasa dentro da alma. Está segurando um negócio queimando lá dentro e não joga fora. Você é culpado da minha infelicidade? De jeito nenhum. A pessoa pode ser no máximo ser culpado da ação que gerou a nossa infelicidade, mas a infelicidade é um processo que a gente mantém. A gente é infeliz ou feliz por causas muito próprias, não pelo que os outros fizeram para nós. Cada pessoa tem aquilo que precisa e o que merece, diz André Luiz. Todos estamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, com tudo certo. Então essa infelicidade é um processo que nós mantemos em nós. Porque se está tudo certo, se a vida está organizada do jeito que tinha que estar, o que está errado? É a minha forma de lidar com isso, né? É a minha aceitação, né? É a falta de aceitação, de compreensão, que faz com que eu reaja para com a vida da forma como eu estou reagindo, causando-me dissabores. Você me fez infeliz? De jeito nenhum, né? Ninguém faz ninguém infeliz. Mas eu posso ficar infeliz com aquilo que eu estou recebendo. Está falhando aqui o negocinho, tá não? Então, a gente precisa pensar a esse respeito, né? Pensar para a gente poder ir mudando essa forma de... Lembrando que a felicidade e o bem-estar e a saúde, principalmente, é uma responsabilidade nossa, né? É uma responsabilidade nossa. A saúde do corpo, a saúde da mente. É um processo que nós temos que ir trabalhando no dia a dia, né? Então vamos adiante aqui com a... Anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão. Então tem pessoas, como nós falamos, que gostam de inspirar nos outros compaixão. Ah, eu sou um coitadinho, minha vida não dá certo, né? Minha vida é uma porcaria, eu não nasci para ser feliz, não. Como se a piedade dos outros, a compaixão dos outros em relação a isso, acrescentasse alguma coisa para a gente. Desse alguma coisa diferente daquela... Nilton, você quer trocar aqui? Desse alguma coisa diferente daquela que nós já temos, né? A compaixão dos outros, no máximo, se a pessoa tomar uma providência para nos ajudar, vai ser um conforto exterior, né? Alguma coisa que vai trazer para a gente um conforto exterior. Mas não vai poder acrescentar muita coisa. Porque, na verdade, os processos de felicidade ou infelicidade, eles procedem de nós mesmos, da forma como nós lidamos com o nosso sentimento, né? Se você chegar para alguém e reclamar assim, dizer, fulano me prejudicou, me fez isso, a pessoa dizer assim, coitadinho de você. Essa solidariedade à nossa causa não vai alterar o sentimento de indignação, de mágoa, de ressentimento que a gente teve em relação a outra pessoa. Pode ser confortável no momento que a gente fala assim, nossa, tá vendo? Ó, eu tenho razão.
fulano, tá vendo? A pessoa tá pensando igual a mim, então eu tenho razão. Quanta gente comete equívocos e depois se abalizam na aprovação de outros e ficam muito confiantes disso. Só que isso não muda a característica do sentimento que foi nutrido pela pessoa em relação ao problema que ela enfrentou. Não muda nada. Ao passar de algum tempo, as coisas começam o quê? A cair na rotina emocional. O espírito volta para a sua rotina emocional. E aí a aprovação dos outros que estão à sua volta não serve mais para nada. A pessoa volta de novo aos quadros de agonia, de desespero, de angústia, e não sabe por. Mas se eu estou certo, por que eu estou sofrendo? Aí a própria pessoa, na intimidade, começa a pensar sobre isso. Mas espera aí, se eu estou certo nesse caminho que eu estou novo, que eu resolvi trilhar, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando mal? Mas está todo mundo falando que eu estou certo. Por que aqui na intimidade comigo mesmo eu não estou feliz? Por que eu tenho pesadelos? Por que eu não acordo de noite desesperado? Peraí, o que está acontecendo? Mas está todo mundo falando... todo mundo não, né? Tem alguns que estão falando que eu estou certo. Mas por que eu estou sofrendo? Está sofrendo porque está tudo errado. Querer angariar a compaixão dos outros para a nossa causa não nos vai fazer mais feliz. Mas o que é que faz feliz? A renovação do pensamento, o reconhecimento do sentimento que porventura a gente esteja manifestando naquele momento que pode ser equivocado. Ter a humildade do reconhecimento, tanto para si mesmo quanto para os outros, de que aquele caminho é equivocado, não há problema nenhum. Reconhecer um caminho que se iniciou errado não é humilhação para ninguém. O pior é permanecer numa estrada equivocada para mostrar para todo mundo que está certo. Aí, onde é que o bicho pega? Porque o que vai acontecer depois? Eu posso convencer todo mundo, mas não vou convencer a mim mesmo. Chega um momento onde estando comigo mesmo, em momentos de solidão, eu sou obrigado, não é que eu sou convidado, não. Eu sou obrigado a pensar na vida, não tem jeito. Quando o silêncio se faz, todo o nosso processo existencial vem à baila. A nossa mente começa a processar o que nós estamos vivendo. Aí não consegue dormir, porque a cabeça fica fervilhando. Um nó aqui dentro da alma que a gente não sabe como desfazer ele, né? É um nó cego, né? Aqueles nó que, ainda além de ter dado nó, ainda um puxou de lá, outro puxou de cá. Não tem quem desfaz esse nó. E aí, como é que faz? Para desfazer o nó, né? Não é aquele nó de carga, não, né? Que o pessoal faz nos caminhões, que é só dar uma puxadinha na ponta e desfaz. Não, é nó cego mesmo. E para desfazer isso de dentro da alma? Como é que a gente faz isso? É difícil. Então, é o que ela diz aqui. Não adianta querer despertar compaixão nos outros para as nossas causas equivocadas. Não funciona. Pode funcionar a princípio. Mas na intimidade, não funciona. Quando a gente está sozinho consigo mesmo, quando a solidão bate e não tem jeito, né? Ninguém dorme com os olhos dos outros, dorme? Você tem condição de dormir com os olhos dos outros? Com a cabeça dos outros? Não, a gente dorme com os próprios olhos e com a própria cabeça, né? É a minha cabeça que vai para o travesseiro, não é a cabeça da pessoa que falou amém, amém, tá tudo certo, amém. Não é essa que vai comigo para o travesseiro, sou eu que vou botar a cabeça no travesseiro. São os meus olhos que vão ter que fechar para eu dormir. É o meu cérebro, é a minha mente que vai ter que aquietar para eu descansar, senão eu não consigo. Os que falaram amém para mim, aqueles que eu consegui angariar compaixão, esses não vão estar presentes na hora da minha solidão. E é nesses momentos que a gente vê se está bem ou não está. É quando você repousa a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sem remédio. Sem remédio. Não adianta tomar um remédio lá de 50 miligramas, né? Tem gente que nem com isso dorme, toma um de 50 e não... Eu não sei o que está acontecendo comigo, né? E não dorme. Não vai de jeito nenhum. Sem remédio. Ou seja, a pessoa deita e adormece serenamente. Dorme, como diz o caipira, dorme com os anjos, né? Dorme com os anjos. E vai embora, embarca no sono e tranquilo, né? Tem um amigo que ele fala sempre, toda vez que eu durmo eu vou lito. Tem um outro que fala assim, toda vez que eu durmo eu vou para o inferno. Pelo amor de Deus. Eu caio nos lugares lá que eu corro, saio numas fornalhas, saio dentro de umas cavernas, subo umas paredes, eu não sei o que acontece comigo. Eu falei, pois é, meu filho. É a hora da intimidade, né? É a hora que o espírito vai encontrar-se consigo mesmo. E pode ser que esse inferno que ele está falando que vai, nem seja uma região no mundo espiritual. Porque existe gente que desprende do corpo, muitas vezes nós, né? Estou falando gente, mas estou incluído. Tudo que eu falar aqui que é dos outros é comigo também. Né? A gente sai do corpo e fica aqui, em volta da própria memória,
mergulhado nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos, e não consegue sair, não consegue fazer viagens espirituais. Se está vivendo um inferno dentro de si, é para dentro desse inferno que a pessoa vai. Ela mergulha nos próprios recursos da memória espiritual, não só de hoje, mas eterna, mistura tudo, aquela confusão toda de outras vidas com essa vida, e não consegue descansar. Porque o espírito não se ausenta do corpo, né? Ele fica aí. Aí aquela oração egoísta, né? Mas eu oro quando eu durmo. Aí tá bom, né? Aí vai lá, Senhor, afasta aquela pessoa que está fazendo mal para mim. Isso é oração que se faça? Essa prece, né? Quando a gente ora, geralmente a prece ela tem que ser vertical. O que é uma prece vertical? A prece que quando o coração e a mente se inteiram, isso aqui não funciona, né? Não tem jeito essa coisa aqui. A mente, o coração e a mente se inteiram da insignificância que nós somos, né? Perante o Criador. Senhor, eu pequeno que sou, ainda cheio de imperfeições, que tenho o hábito de ficar julgando o meu semelhante, que ainda não consigo perdoar, compreender. Eu gostaria que o Senhor me desse alento, me desse paz. Não ficar reclamando de ninguém. Porque quando a gente fica reclamando da vida e reclamando dos outros, a prece, ela faz isso, ó. A mente produz uma atmosfera e fica girando em torno de si mesma. Então a oração fica em volta da pessoa, ela não sai dos recessos da própria alma. Aquele que humildemente ora, a prece vai embora. Forma-se a atmosfera e vai embora para o infinito. Alcançar as regiões sublimadas do mundo espiritual, que em nome de Deus atende à nossa necessidade. Aí um anjo bom, uma alma querida, é designada instantaneamente para estar do nosso lado, verificando a nossa necessidade e nos alentando, nos trazendo o que a gente precisa. Essa é a prece vertical, a prece que vai embora. A prece do egoísta, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, permanece em volta dele mesmo. Ela não vai. Porque Deus não pode atender um coração orgulhoso, egoísta, prepotente, que acha que é melhor que todo mundo, que fica pedindo a Deus para livrar ele das pessoas. E as pessoas também podem pedir para livrar elas de nós, né? A gente acha que a gente agrada a todo mundo, mas quanta gente poderia pedir, ó, fulano, me livra do Davi, pelo amor de Deus. Tire essa criatura da minha vida. As pessoas podem pedir também da gente, ué. Né? A prece, Deus sabe a necessidade de cada um. E se houver alguma injustiça, Ele sabe como lidar com isso. Nós não podemos ficar inventariando problemas para apresentar para Deus em troca de favores que Deus faria por nós. Não é assim, a prece não pode ser assim. Então a pessoa diz que orou, mas orou que jeito? Orou reclamando dos outros? Senhor, estou passando por dificuldades na minha vida, dificuldades materiais, dificuldades emocionais, eu não lido bem com os meus sentimentos. Se você está magoado com alguém, está ferido, fala isso. Fala, Senhor, eu não estou lidando bem com os meus sentimentos, estou com problemas materiais, financeiros, espirituais. O Senhor podia me ajudar? Então entrega o seu problema na mão de Deus, mas humildemente, sem ficar inventariando dores. Muito menos reclamando dos outros. Porque não adianta. Quem reclama dos outros, reclama de si mesmo. Essa prece não vai embora. Essa prece fica ali, girando em torno da cabeça da própria pessoa e não sai. Não vai. Que é a prece do egoísta. Do coração duro, né? Então não adianta a gente ficar querendo despertar compaixão dos outros, nem a compaixão divina, porque Deus já se compadece de nós. Ele já é compassivo. Porque se Ele não fosse, a gente não estaria vivo. Deus tem compaixão de nós. E Ele tem uma coisa muito maior, que é piedade, misericórdia. Tanto quanto, né, nós deveríamos ter também dos nossos semelhantes. E é por essa compaixão que todo dia Ele envia algum tipo de recurso para tornar melhor a nossa vida. Mas a gente não percebe, porque está obliterado e obcecado pelas nossas próprias razões. Se você tem uma ideia fixa, você não vê nada. Você já viu aquelas pessoas que você quer falar alguma coisa para ajudar a pessoa, mas não tem jeito? Ela não escuta. Você fala, não adianta. Não importa o que você fale para a pessoa, ela bate, né, como um martelo da bigorna, né? Tum, tum, aquele som fininho que vai embora e não muda. Não adianta falar. Você pode falar o que você quiser. Porque ela tem uma ideia fixa. Essa ideia fixa oblitera a razão espiritual dela. Então Deus está falando com ela, está mostrando o caminho, mas ela não vê. Porque o orgulho, a vaidade faz a pessoa ficar presa na ideia dela. Eu estou certo, eu tenho razão. E daí que eu estou certo, eu tenho razão. O fato de eu estar certo ou ter razão não me dá o direito de ferir ninguém, de cobrar nada de ninguém em forma de comportamento.
Mas se eu tenho razão, um motivo a mais para prosseguir sendo o que eu sou. E deixar os outros como eles são. Cada um vai ter que mudar na hora que tiver que mudar. Não cabe a mim determinar regras de conduta a ninguém. Então, se eu tenho razão, melhor ainda, pior se eu fosse culpado. Mas eu tenho razão, ainda bem que você tem razão, melhor ainda. Porque se eu fosse culpado, azar o meu, né? Problema meu, que eu estaria implícito aí na lei de causa e efeito. Mas se eu tenho razão, um motivo ainda para eu ficar calmo, tranquilo e não cobrar nada de ninguém e prosseguir no meu caminho. Porque não é a mim que a vida vai corrigir, é a ele, é a outra pessoa, não é a mim. Então, essa consciência faz a gente melhorar a vida da gente, a aceitação, a tranquilidade. Porque esses pensamentos equivocados, eles destroem a gente. Eles caem sobre o nosso corpo como tempestades de raio, destruindo tudo que acha pela frente. Um pensamento que você mantém um dia contra alguém, um pensamento negativo, fulano não podia ter feito o que ele me fez. E fica aquele pensamento, aquela ideia, aquela mágoa, aquela coisa, um dia só. Se nós soubéssemos o dano que isso causa ao nosso corpo e à nossa mente, a gente não faria isso. Não faria. Né? Por isso diz Jesus, reconcilia-te com teu inimigo. Pedro, perdoa, não 7 vezes, né? Para quê? Para que a gente se livre das consequências de manter aquele mal em nós. A cada um segundo as suas obras. Né? Então depende de nós, do nosso sentimento. Então não buscar de jeito nenhum ficar despertando compaixão em ninguém. E as vinganças disfarçadas, a Joana fala? Volta-se contra quem? Contra quem? O físico e a mente daquele que o acalenta. Porque tem gente que não faz veladamente, né? Mas trama nas sombras e diluidamente vai se vingando da outra pessoa. Você poderia ter feito alguma coisa para a pessoa, para facilitar alguma coisa, não faz. Poderia ter falado bem em alguma situação ali, sempre não fala. Deixa de tomar uma providência aqui, faz uma coisinha ali, faz outra lá. Essa vingança disfarçada volta contra quem? Contra aquele que acalenta. Se eu acalento vingança no meu coração, essa vingança vai me destruir certamente. Vai me destruir certamente. Aí passa 30, 40, 50 anos. Eu já não me lembro mais o que a pessoa me fez. Mas eu olho para ela, ela me causa desprezo quando eu olho para ela. Não me reconciliei com ela. Aí aparece uma doença degenerativa. E aí a gente fala, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Aí a lei divina vai dizer assim, para mim você não fez nada. Fez para si mesmo. Quando você transgrediu uma das únicas leis que regem todo o universo. A lei de amor. A lei de amor manda que nós amemos indistintamente a tudo e a todos. Porque Jesus diz que Deus é amor, justiça e bondade. Então a lei de amor é uma regra universal. Quando nós odiamos, ressentimos, magoamos, nós fazemos o quê? Transgredimos a única lei que vige em todos, que mantém inclusive os planetas em órbita, que mantém a natureza do jeito que ela é, funcionando no seu automatismo, se reproduzindo, se renovando sempre. O homem chega lá, destrói tudo, daí um pouco, você volta lá de alguns anos, já tem broto para todo lado, já tem uma floresta levantando ali no lugar. Por quê? Por uma única lei, pela lei de amor. O amor de Deus que banha toda a vida, em toda parte, faz com que a vida se estimule novamente e ela renasça. Mas nós, como criaturas pensantes, com livre-arbítrio, somos os únicos que podemos obstar o andamento da vida. Somos os únicos. Nós podemos bloquear, nós podemos paralisar temporariamente a vida. Inclusive a vida em nós, a vida física. Podemos matar o nosso corpo. Nós podemos destruir o nosso corpo. Somos os únicos. Porque somos filhos de Deus. E temos nós somos co-criadores, né? Nós administramos a vida também, com o nosso pensamento e o nosso sentimento. Nós administramos a vida. Então nós somos os únicos que podemos fazer essa destruição. Porque a natureza, recebendo o amor divino, ela se renova sempre.